Se conheça, se ame, tenha a absoluta certeza de quem você é. Saiba o que quer, sobretudo saiba exatamente o que não quer. Se não conseguir sozinha, procure ajuda profissional. Isso vai te afastar de relacionamento tóxico. Tudo aquilo que não for para você vai te decepcionar até que você entenda. Isso serve para pessoas, lugares e hábitos, coisas que nós insistimos, no fundo sabendo que nos fazem mal, que mais cedo ou mais tarde vamos ter que abrir mão. Não vale a pena o desgaste. Desde que me aceitei e me refiz, não preciso que mais ninguém reconheça a minha força. Não há força mais poderosa que uma mulher decidida. Então, se ame, se cuide. Beijos.